A mente humana é um território que poucos ousam explorar. Há áreas claras, iluminadas, onde a razão e o sentimento coexistem harmoniosamente. E há áreas sombrias, quase invisíveis, onde desejos ocultos, impulsos silenciosos e vontades secretas florescem. Entre esses territórios, existe uma força que desperta fascínio e medo: o prazer de controlar outras pessoas. Algumas pessoas experimentam uma satisfação intensa ao guiar, influenciar ou moldar o comportamento alheio. Não se trata apenas de liderança ou autoridade. Não se trata apenas de persuasão social. O prazer do controle é algo mais profundo, mais íntimo, mais perturbador. Controlar outra pessoa é sentir-se superior, dominar o imprevisível e impor ordem no caos que existe tanto fora quanto dentro de si mesmo. É uma experiência que combina poder, inteligência e emoção em uma única sensação que pode ser viciante. E, para entendê-la, precisamos primeiro compreender a psicologia por trás do ato. O prazer de controlar nasce de vários fatores interconectados, muitos deles enraizados na estrutura da própria mente humana. O primeiro deles é o desejo de poder. Aqueles que buscam controlar os outros associam o poder ao sentimento de segurança emocional. Se você consegue guiar a mente, os sentimentos e os atos de outro ser, sente-se mais seguro em relação a si mesmo. O mundo externo, caótico e imprevisível, submete-se às suas regras. E, ao fazer isso, cria uma ilusão de estabilidade. Outro fator essencial é o narcisismo. O narcisista busca constantemente validação externa. O ato de controlar alguém é, em muitos casos, uma forma de alimentar o ego. Cada decisão que influencia, cada escolha que dirige, cada reação que manipula funciona como um reflexo da própria grandiosidade. Ver outro ser ceder à sua vontade é como olhar no espelho e ver uma versão aumentada de si mesmo. O controle também pode surgir do maquiavelismo psicológico, o prazer de manipular como um jogo intelectual. Para alguns, guiar a mente alheia é uma forma de exercitar a estratégia, a paciência e a percepção do comportamento humano. Cada passo, cada hesitação, cada reação torna-se uma peça no tabuleiro da manipulação. O prazer não está apenas em conseguir o que deseja, mas em antecipar movimentos, calcular consequências e prever respostas antes mesmo que o outro as perceba. Mas nem sempre o controle nasce do poder ou do ego. Às vezes ele nasce do medo e da insegurança. Aqueles que mais precisam controlar outras pessoas frequentemente sentem um vazio interno. A ansiedade e a fragilidade emocional os impulsionam a dominar o que está ao redor para compensar o que está dentro. Ao influenciar comportamentos alheios, sentem uma falsa sensação de estabilidade, uma falsa certeza de que, se controlarem os outros, podem evitar o caos interno que os assusta. O controle se manifesta de formas sutis e quase imperceptíveis. Palavras escolhidas com cuidado, gestos silenciosos, olhares que comunicam aprovação ou desaprovação. Até mesmo o silêncio pode ser usado como arma, criar tensão, expectativa, ansiedade. Em outros casos, o controle se manifesta de forma mais direta, coercitiva ou manipuladora. Em qualquer escala, o prazer permanece. Uma sensação silenciosa de superioridade, de influência, de domínio. Esse impulso não é exclusivo de psicopatas ou manipuladores extremos. Todos nós, em algum grau, sentimos o desejo de influenciar os outros. Quando fazemos um amigo mudar de opinião, quando conduzimos uma equipe, quando persuadimos alguém a agir de determinada forma, tocamos o território do controle. A diferença é a intensidade e a empatia. Aqueles que sentem prazer profundo em manipular outras pessoas tendem a ter baixa empatia, alta necessidade de controle e uma consciência calculista de seus atos. Entender o prazer do controle não é normalizar a manipulação, é compreender uma das forças mais poderosas da mente humana. Quando reconhecemos essa força dentro de nós e nos outros, podemos analisá-la, aprender a identificar seus sinais e proteger nossas relações e nossa autonomia emocional. O controle é uma arma silenciosa. É invisível, muitas vezes despercebida, mas extremamente poderosa. E aqueles que a empunham com consciência doem menos do que aqueles que a usam inconscientemente, sem refletir sobre seus efeitos. O prazer do controle revela tanto sobre quem domina, quanto sobre quem se deixa dominar. É uma dança entre ego, medo e desejo que existe desde os primórdios da espécie humana. A história humana está repleta de exemplos. Líderes carismáticos que manipularam massas, indivíduos que transformaram o afeto em dependência emocional,
Chefes que moldaram a psicologia de suas equipes com silêncio e aprovação seletiva. A habilidade de controlar está intrinsecamente ligada à sobrevivência social e ao poder. Mas quando o prazer pessoal se torna prioridade, os limites éticos e emocionais desaparecem. Ainda assim, mesmo na sombra do controle, existe uma lição profunda. Porque o ato de manipular também revela a fragilidade do manipulador. O prazer em controlar muitas vezes esconde insegurança, medo de perda, necessidade de afirmação. Quem domina demais os outros pode estar tentando dominar a si mesmo e falhando. À medida que exploramos essa dinâmica, percebemos que a mente humana é um labirinto de intenções, desejos e impulsos conflitantes. O prazer de controlar não é um erro moral absoluto. É um reflexo da complexidade interna, da luta entre poder, desejo e vulnerabilidade, e é exatamente essa complexidade que nos leva à próxima parte da análise. Porque para compreender o prazer do controle, não basta examinar o ato externo. É preciso adentrar na mente do controlador, entender sua psicologia, suas motivações mais profundas e os efeitos que seu domínio provoca nos outros. Para alguns, controlar é prazeroso porque transforma a incerteza em segurança. Cada ação manipulada, cada decisão alheia orientada, cria a ilusão de estabilidade. O mundo deixa de ser caótico e passa a obedecer à vontade de quem controla. Essa sensação é intoxicante. É um poder silencioso que poucos ousam admitir, mas que muitos desejam secretamente. Além da segurança, existe o prazer do reconhecimento e da validação. O narcisista, por exemplo, enxerga cada pessoa que influencia como um reflexo de si mesmo. Se consegue moldar os pensamentos ou comportamentos alheios, sente-se admirado, mesmo que apenas por si próprio. O controle serve como um espelho. Cada reação manipulada confirma a importância, a inteligência ou a superioridade do indivíduo. O maquiavelismo acrescenta outra camada. Para quem possui traços estratégicos de personalidade, controlar é uma experiência intelectual. É um jogo mental, onde cada ação do outro é um movimento no tabuleiro e cada resposta prevista se torna uma vitória silenciosa. O prazer não está apenas no resultado final, mas no ato de planejar, antecipar e vencer mentalmente o outro. Mas o prazer do controle também nasce de insegurança e medo. Indivíduos vulneráveis ou emocionalmente instáveis podem se agarrar ao controle como uma forma de proteger a si mesmos. Se conseguem dominar o mundo externo, sentem-se temporariamente protegidos do caos interno que os assombra. E quanto mais controlam, maior a sensação de poder, e mais intensa a recompensa psicológica. O controle pode se manifestar de formas quase imperceptíveis. Palavras manipuladoras, gestos estratégicos, olhares que influenciam comportamento. Em relacionamentos pode ser emocional ou psicológico, criar dependência, insegurança ou medo. No trabalho, pode ser sutil, condicionar aprovação ou sucesso ao comportamento desejado. No limite, pode se tornar coercitivo ou abusivo, mas o prazer permanece, alimentando o ciclo de manipulação. Interessante notar que todos nós, em graus menores, buscamos influenciar os outros. Quando persuadimos um amigo, guiamos uma decisão de equipe ou moldamos comportamentos. Tocamos o território do controle. O que distingue aqueles que sentem prazer profundo em controlar é a intensidade, a consciência da manipulação e a ausência de empatia. Eles percebem o efeito que causam e sentem satisfação com ele, e não arrependimento. O prazer do controle é também um espelho da fragilidade do controlador. Muitas vezes, quem mais deseja dominar outros está tentando dominar a si mesmo. Suas inseguranças, seus medos e suas vulnerabilidades. O controle é, em essência, uma compensação, um mecanismo de defesa psicológica. Ao compreender essa dinâmica, entendemos algo crucial. O poder não é neutro, mas o prazer do poder revela intenções profundas. Não é apenas uma questão de ética ou moral. É uma questão de psicologia, de desejo, de necessidade de afirmação. O controle é uma arma invisível. É silencioso, estratégico e, muitas vezes, irresistivelmente prazeroso para aqueles que o exercem. E a mente humana é fascinante por permitir que tal prazer exista, mesmo em atos que podem ferir, manipular ou subjugar outros. No final, a resposta à pergunta "por que algumas pessoas sentem prazer em controlar outras?" não é simples. Ela reside na intersecção entre ego, medo, estratégia e desejo.
Ela revela tanto sobre o controlador quanto sobre quem se deixa influenciar. E, acima de tudo, nos força a olhar para dentro, para nossas próprias sombras, reconhecendo o lado oculto da mente humana. Porque conhecer o prazer do controle não é apenas entender os outros. É reconhecer a complexidade do que somos, luz e sombra, vulnerabilidade e poder, desejo e medo. E, ao reconhecer isso, talvez possamos nos tornar mais conscientes, mais atentos e menos suscetíveis a sermos manipulados por aqueles que encontram prazer no domínio alheio.